Estacionamento interno para 7.000 carros. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Compre no cartão e parcele em até 6 vezes. Pista Arena VIP. Camarotes individuais e corporativos. Informações: ligue 3445-3077 ou no Facebook oficial do Rodeio de Limeira. Vendas online. Alô Ingresso. Rodeio de Limeira 2017. A sua festa. De 8 a 16 de setembro. Patrocínio Brahma. Realização iCal. Promoção exclusiva Educadora. A rádio oficial do Rodeio de Limeira. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h49, 11h49. Obrigado ao nosso ouvinte Alexandre. Manda uma informação. Diz que enroscou um caminhão na Ponte Preta. Epa, de novo, enroscou um caminhão na Ponte. Essa Ponte Preta também. Muito obrigado, Alexandre, pela informação. Viu, Alexandre? 11h49. Vou colocar um ponto final na Voz do Povo desta sexta-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui para apresentar a Educadora Meio-Dia daqui a pouquinho aqui na sua Educadora. Caio Bortolation, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve, vê, que nos acompanha ao vivo em todas as plataformas. A Educadora é líder em todas as plataformas e cá estamos nós. Hoje é sexta-feira, demora, mas chega. Ivan. Oi. Me permita falar de 2 assuntos? Eu permito que você fale de todos os assuntos que você quiser, Caio Bortolã. Como diria um amigo meu, há 2 questões que... Questões é bom, há 2 questões que me preocupam. Sei. Há 2 questões me preocupando. Primeiro, essa questão do seu Cirilo, hein? Então, rapaz. Onde estaria o seu Cirilo? Então, rapaz, é um negócio preocupante. Você imagina a cabeça da família, como é que não tá? Porque o que não passa pela cabeça das pessoas numa hora dessa? Só passa coisa ruim, né, aliás. A Vilma Giraia, que é ouvinte da Educadora, na intenção de ajudar, claro, ela publicou uma foto minha com o seu Cirilo. E escreveu: este senhor está desaparecido. Aí a turma ficou perguntando, mas qual deles? Não é isso? O senhor em questão não sou eu, né? Infelizmente é o seu Cirilo que desapareceu. O que denota uma outra coisa, não é, Ivan? Nós temos de cuidar, eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas nós temos de cuidar com muita atenção dos nossos idosos, né? O problema do seu Cirilo... Idosos e crianças merecem atenção redobrada, né? Mas o problema do seu Cirilo é que ele sofre do mal de Alzheimer, né, Caio? Então, ele saiu pelas ruas, como ele já tinha feito outras vezes, né? E daí que numa dessas dá um apagão, né? O mal de Alzheimer, ele vai evoluindo, ele vem, né, chega de maneira silenciosa e a pessoa não tem nenhum prejuízo de ordem física, não é, Ivan? Ele é um homem de quase 90 anos, mas ele se locomove, ele anda, provavelmente faça algumas tarefas habituais do dia a dia sem precisar de alguma ajuda. Não, fisicamente né? É absolutamente sadio. Então a pessoa... Porque foi um homem trabalhador, Caio. Até toma banho sozinha, come sozinha, tudo. Mas o problema é... Seu Cirilo, ele trabalhava na roça. É esquecer de tudo, né? Aos poucos esquecer de tudo. A pessoa esquece de quem é. Trabalhava na roça. E eu conversava com o seu Antônio Polato, falecido, pai do Guina Polato. Querido Guina Polato, um abraço ao Guina. O seu Cirilo prestou serviços lá no sítio da família Polato, né? Fazia serviços lá, capinação, essa coisa toda. Trabalhava com a enxada mesmo, sabe? Com o cabo do Guatambu. E o seu Antônio me contava do seu Cirilo trabalhando. Ele falava, rapaz, você precisava ter visto esse homem. Eu nunca vi. Ele falou, você precisava ter visto esse homem trabalhar. Esse homem era nossa, disse que era um aço.
trabalhando. Zé Bétio diria que, comunicador Zé Bétio, que o trabalho é o melhor amigo do homem. Eu não conheço ninguém que tenha morrido de trabalhar. Você conhece? Não. Eu não conheço ninguém. Acordar cedo, trabalhar muito, não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. O que faz mal é o desemprego, né? Nossa, nem fale, pelo O que amor de faz mal é o Deus. desemprego. Mas a pessoa empregada, ainda que não ganhando o que mereça ganhar, ganhando menos, empregada, ela produz, empregada, ela faz bem para o país, empregada, ela faz bem para si mesma, né? Mas você disse que ia falar duas coisas. Uma você falou, a sua Eu preocupação espero que o seu com o Cirilo, seu Cirilo. Eu espero que o seu Cirilo seja encontrado, porque eu imagino que até pela idade dele, ele não deve ter ido muito longe, né? A gente não sabe, né? O que pode ter. Porque ele é um homem que andava bastante. Ativo, andava bastante. Diz que teve gente que falou que ele estava pegando um ônibus. Não é que ele pegou um ônibus, sei lá para onde, né? Pois é, mas as pessoas viram o seu Cirilo e ninguém pensou em abordá-lo, ninguém pensou em... Não se imaginava naquele momento que ele estivesse perdido. Não é? Hoje nós estamos falando, desde ontem, ou anteontem, que nós estamos falando do desaparecimento dele. Mas naquele momento em que o viram, ninguém esperava que ele estivesse perdido. Bom, eu espero que ele seja reencontrado e bem, não é, Ivan? Tomara. Tomara que ele seja reencontrado Nós estamos bem. todos na torcida. e bem. Já que ele tem o mal de Alzheimer, mas que ele seja encontrado em boas condições físicas, né? Para voltar para casa. Quem está nos ouvindo e vendo agora vê a foto do seu Cirilo abraçado comigo, um evento que aconteceu há alguns anos aqui na Educadora. A expressão dele é essa mesma, né? Não mudou. É desse jeitinho aí. Certamente não mudou de lá para cá, com o boné do Corinthians, com a camiseta do Corinthians. É possível magrinho. até que ele tivesse com a camiseta do Corinthians, como você comentou há pouco, né? A segunda família estava, com a camiseta e o boné. A segunda coisa que eu queria dizer, Ivan, tem um ouvinte aqui, o Bartolo Maciel Rocha, pedindo para que você coloque algum áudio do seu Cirilo. Tem aí? Áudios. O seu Cirilo foi, entre aspas, o seu colega de trabalho, ou ainda é o seu colega de trabalho, e há muitos anos, né? Ele te ajuda a fazer o programa, né? É um prazer muito grande. Olha lá, seu Cirilo. Eu vou fazer a benção de Nossa Senhora das Dores. Isso. Sou, como se diz, para mim, no meu cérebro, no meu coração, é terra da laranja enquanto tiver céu e terra. Porque era a terra da laranja a nossa grande Limeira, a nossa capital. De povo rico e pobre, bom e caridoso. Graças a Deus. Amém. Amém. Tomara que certamente Maria passará na frente, né? Já que ele fez a benção, que Maria passe na frente e que ele seja reencontrado. O segundo tema, Ivan, você falava ontem sobre perseguição, né? Ah, sim, as coisas aqui de Limeira, né? As práticas. Pressão, coação. Eu pude apurar, Ivan, e eu vou colocar, naturalmente, na condicional, que o presidente da EAL, Everaldo Piscinin, teria sido ou estaria sendo muito pressionado em função das mudanças no plano diretor que o prefeito Botion quer fazer. As informações a que eu tive acesso dão conta de que o nome da pressão é Edson Moreno Gil. Ou seria Edson Moreno Gil, secretário do prefeito Mário Botion e aliado de primeira ordem do prefeito Mário Botion. O Edson Moreno Gil é aliado do Mário Botion há muitos anos. Eles formaram um grupo político há muitos anos e caminharam juntos, né? Até que o Mário se elegeu vereador, depois quase se elegeu deputado e se elegeu prefeito de Limeira. O Edson Moreno Gil sempre esteve ao lado do Mário Botion. Então nós imaginávamos, quando da eleição do Mário Botion, figura certa no governo do Mário, tanto é que ele virou secretário. Segundo as informações que eu pude apurar, Edson Moreno Gil, secretário do Botion, amigo pessoal do Mário Botion, homem de confiança do Mário Botion, cabe confirmação,
Mas o homem da pressão, o homem que põe medo, o homem que dá recados do tipo, olha só, rapaz, se você não fizer de tal forma, pode ser que a gente faça alguma coisa que não vai ser boa para você. Claro, depende de confirmação, mas, pelo que eu pude apurar, a vida do Everaldo Piscinin, presidente da EAL, a vida profissional dele estaria sendo dissecada pela Prefeitura Municipal de Limeira. Sabe aquela coisa? Vamos levantar tudo sobre ele. Ele é um produtor rural, ele vende para mercados, para supermercados. Nós vamos procurar os produtos que ele vende, nós vamos ver se ele está enquadrado em todas as leis, porque nós vamos procurar, de alguma forma, pegar esse cara. Porque esse cara, no entendimento do Mário Botion, do Edson Moreno Gil, estaria passando na frente deles. Atrapalhando o processo? Atrapalhando o processo. Esse cara, entre aspas, é o presidente da EAL, que está cumprindo o seu papel de presidente da EAL. Simples assim. E a EAL é dos arquitetos, dos engenheiros e do produtor rural aqui de Limeira. Qual é a ligação do produtor rural com a EAL? A EAL, ela tem de zelar, e ela zela pelos interesses dos arquitetos, dos engenheiros, dos produtores rurais, e naturalmente fazendo isso, ela zela pelo interesse da população. Eu não entendi a relação com o produtor rural, mas enfim. E neste momento, o alvo maior da pressão do Mário Botion, claro que ele não vai fazer essa pressão ele mesmo, quem estaria fazendo essa informação, claro, depende de confirmação, pode ser que sim, pode ser que não, é o Edson Moreno Gil, seria o Edson Moreno Gil. Olha, vamos pressionar o presidente da EAL, vamos virar a vida dele de ponta cabeça, a fim de que ele não continue fazendo o papel dele. Sim, fazer uma espécie de um dossiê, levantar a vida do cara, dele. Encontrar alguma coisa. É uma prática, infelizmente muito comum na política brasileira. Vamos tentar encontrar alguma irregularidade advinda dele, ou da empresa dele, ou das empresas dele, não é? Para ter isso de moeda de troca, né? Olha só o que a gente pegou de você aqui. Então, é melhor concordar com a gente, fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque senão, meu amigo, pode ser que a coisa não fique boa para você. E eu, Ivan, mais uma vez, eu ratifico o que disse ontem. Quero crer que essa informação não seja verdadeira. Não tem fundamento? Não tem fundamento? Eu espero que essa informação não tenha fundamento. Realmente espero que essa informação não tenha fundamento. Né? Eu espero que essa informação seja desmentida, porque imaginar que há pressões, que há perseguições a vereadores, a associações, a entidades, ao presidente da EAL, por parte deste governo, seria, se for fato, se estiver acontecendo, absolutamente lamentável. Absolutamente lamentável. Eu não vou revelar a fonte, eu tenho o sigilo da fonte, eu sou um jornalista e vou preservar o sigilo da fonte. Jornalista diplomado, eu vou preservar o sigilo da fonte, mas enquanto cidadão e enquanto alguém que conhece o Mário Botion, eu quero crer que se isso aconteceu, foi sem a anuência dele. Ou melhor, que isso não tenha acontecido. Porque, Ivan, não era o Mário aquele que dizia que ia governar ouvindo as pessoas? Não era o Mário o homem da composição? Não era o Mário o homem que não ia para o confronto? Que propunha conversa a fim de chegar numa solução? Não era o Mário que repudiava
o Silvio Félix, porque o Silvio Félix, segundo palavras dele mesmo, tratorava a Câmara Municipal. Essa expressão tratorar a Câmara Municipal é do Mário Botion. Por que, então, que o Mário Botion está tratorando a Câmara Municipal de Limeira agora? Vamos esquecer essa possível pressão, vamos esquecer essa possível perseguição. Deus queira que isso não tenha acontecido, Deus queira que nós estejamos vivendo outros tempos aqui em Limeira de paz, de harmonia, de respeito ao contraditório, a opiniões diferentes, em que o diálogo prevaleça. Deus queira. Deus queira. E eu confio que é assim. Eu não acho que o Mário tem essa característica de perseguir pessoas, ou de mandar perseguir, ou de pressionar pessoas. Eu não acho. Eu não acho que ele possa fazer isso. E nem que o Edson Moreno Gil possa fazer isso. É que a fonte é uma fonte confiável. E a gente percebe o Mário fazendo o que quer fazer, mas não fazendo o que dizia que ia fazer. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O que aconteceu essa semana na Câmara Municipal, você se lembra, né, que nós falamos que os vereadores marcaram posição, vimos naquilo um avanço significativo, finalmente os vereadores acordaram. Eu não vi. Eu não vi avanço. Depois de 8 meses dormindo, os vereadores finalmente acordaram, né? Hibernaram por 8 meses, mas acordaram. Opa! Não é por aí não, prefeito. Aprovar 68 cargos com gratificação no meio dessa crise econômica, quando a gente tem que enxugar a máquina, diminuir cargos e não aumentar, diminuir gastos e não aumentar. Porque o prefeito, Ivan, pode até alegar que essa coisa dos cargos com gratificação é uma espécie de plano de carreira para o servidor público. Que o servidor público pode entrar numa função mais baixa e galgar posições mais altas e chegar a patamares mais altos, sobretudo financeiramente. Porque as funções que o Mário quer criar, o nome não é secretário adjunto, mas é quase isso, são funções que vão pagar salários iguais ou quase iguais aos secretários. E isso, Ivan, além de outras coisas, além de não ajudar a diminuir gastos, além de não ser o correto, para o Mário Botion, para o político Mário Botion, é ganhar o funcionalismo público, Ivan. Ele ganha cabos eleitorais e a prefeitura é a maior empregadora de Limeira. A prefeitura de Limeira tem quase 7 mil funcionários. Imagina, ele lançando, aspas, essa novidade como, digamos, um plano de carreira. Quem entra aqui lá embaixo pode crescer e chegar a um salário de 12, 13 mil reais por mês. Imagina só a fidelidade que esse funcionário público não vai ter com o Mário Botion. E aí o Mário Botion cria novos cabos eleitorais para ele. Você sabe que político conta voto, né? Político, todos os dias da vida dele, conta voto. Pensa em ter votos para ganhar a eleição. Por conta disso, por conta de estratégias dele, que sei lá quem é que define, se é ele próprio, se tem alguém que o ajuda a pensar assim, ele tratora a Câmara Municipal e ele deixa o interesse coletivo relegado a segundo, a terceiro plano, a quarto plano. E isso não pode acontecer. Nem pressão, nem coação, nem perseguição, nem tratorar a Câmara Municipal de Limeira. Hoje é 25 de agosto. Lá atrás, 25 de agosto, não lembro exatamente o ano, 60 ou 61, o presidente Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E a gente, aqui no Brasil, a gente sabe como é que essas coisas, desde Jânio Quadros, que a gente aprendeu como é que essas interrupções do processo, né, do processo democrático no país, como é que o que elas acabam afetando depois, né? Depois,
A renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto, desagou no golpe militar, né? E Jânio Quadros, quando renunciou, disse que estava renunciando por conta da ação de forças terríveis, né? Até citei hoje de manhã esse fato. Não é forças ocultas. Essa expressão foi uma expressão que surgiu na imprensa, mas na verdade a frase dele não foi, a expressão dele não foi forças ocultas, foi forças terríveis. O Cláudio Lembo, que foi vice-governador de Geraldo Alckmin, depois foi governador do estado de São Paulo quando Geraldo Alckmin foi disputar a presidência da República, quando ele saiu do governo do estado, ele falou em elite branca e perversa. Ele falou, vocês não têm noção. Ele disse Cláudio Lembo, professor Cláudio Lembo, advogado, disse o seguinte, vocês não têm noção do que é a elite branca e perversa do estado de São Paulo. E o Otto von Bismarck, um grande estadista alemão de quem sou admirador, disse certa vez a seguinte frase. Você vai longe, hein? Seguinte frase. Se o povo soubesse como são feitas as leis e as salsichas... Isso disse Otto von Bismarck. Então, Caio, isso que você está me dizendo, infelizmente, é uma repetição do passado, né? Infelizmente, a gente se depara com o passado todos os dias. O passado nos defronta, né? O jogo político e suas nuances, não é, Ivan? Não é tudo que merece aprovação. Nós esperávamos... Das pessoas, do público em geral, da imprensa, do eleitor. Muita gente boa aqui de Limeira esperava que aquele processo de polarização, né, da política em Limeira, né, o poder dividido entre, de um lado, o grupo político de Jurandir Paixão, de outro lado, o grupo político de Paulo D'Andrea, né? A gente esperava que, quando houve aquela interrupção, uma nova era iria começar aqui em Limeira, né? Uma nova era na política de Limeira, uma nova forma de fazer política, moderna, democrática, voltada para os interesses populares e não de grupos, né? Infelizmente, eu tenho para dizer hoje para você que, infelizmente, ficou só no sonho. Mas surgiram novas lideranças, pelo menos as leis e as salsichas continuam sendo feitas do mesmo jeito. 4 novas lideranças, né? O Pedrinho Kiel, que poderia ter feito uma carreira política muito mais longa e mais bem sucedida, mas meteu os pés pelas mãos, né? É impensável, inimaginável, inexplicável um prefeito gozando de 80% de popularidade abandonar a prefeitura para ser candidato a deputado federal. Isso eu acho que é um fato, se não é único, é raríssimo na política brasileira. Pedrinho fez isso, né? Um puta erro de cálculo. O Pedrinho fez surgir uma outra liderança chamada Silvio Félix da Silva. E esse, indiscutivelmente, ainda é uma grande liderança política aqui em Limeira. Você pode discutir o que você quiser do Silvio Félix. Você só não pode discutir a liderança política do Silvio Félix. Eu não discuto, eu afirmo. É uma liderança política, sim. Reconheço, como você está dizendo, mas afirmo, é uma liderança política negativa. Mas não há a menor dúvida. Mas se nós fizermos uma enquete agora, pode ter certeza em quem você votaria na próxima eleição. Pode ter certeza que o nome que mais vai aparecer é do Silvio Félix. Aí surgiu o Paulo Radich, mas como você gosta de usar a expressão, voo de galinha. Voo de galinha. Voo de galinha. Voo de galinha. E surgiu o Mário Botion. E o Mário, essa coisa que a gente fala da polarização, né? O Mário, caso fosse bom prefeito, coisa que não é, caso torne-se bom prefeito, coisa que eu espero que aconteça, pode sim polarizar de novo a política de Limeira com o Silvio Félix. Eu não vejo outro caminho não, viu Ivan? Eu não vejo nenhuma outra liderança surgindo. Eu não vejo... Realmente, não dá para apontar um nome que tenha capital político para ganhar, por exemplo, uma eleição para prefeito. Tem a eleição para deputado. Nós vamos ver o desempenho no ano que vem do deputado Miguel Lombardi.
Mas o Miguel Lombardi, até por características pessoais, ele é mais manso. Ele não é um homem de palanque. Ele é um trabalhador da política. Não seria ele uma liderança para assumir a prefeitura de Limeira. Tudo depende de como ele, Né? depende de como ele virar, né? E eu nem sei se o Miguel quer executivo ou quer continuar no legislativo a sua carreira. Eu duvido. Eu não acredito nessas conversas de eu não tenho pretensão àquele cargo. O cara, Caio, quem entra na política um dia pede voto para ser candidato a vereador, sonha em ser presidente da República. Ou não? Dos Estados Unidos. De preferência. Sonha, claro que sim. Porra. Claro que sim. Ele pensa, vou entrar na política como vereador e vou ser senador, vou ser presidente, vou ser governador. Pediu, claro, não tem a menor dúvida. Claro. O cara que pediu o primeiro voto da vida dele para vereador, ou você vota em mim para vereador, esse cara sonha em ser presidente da República. Sonha. Claro que sonha. Ué, Claro que sonha. né? A política é uma coisa tão impressionante, ela exerce uma força, vou usar essa expressão, tão grande sobre determinadas pessoas, que o Paulo Radiche já está em campanha. Paulo Radiche levou uma surra nas urnas, já está em campanha. E quem vai ser o melhor cabo eleitoral do Paulo Radiche? Paulo Radiche, ano que vem, é candidato a deputado. Quem será o melhor cabo eleitoral de Paulo Radiche? Será Mário Botion? Paulo Radiche, ano que vem, é candidato a deputado. Será Mário Botion o melhor candidato? Não, eu do acho Paulo que o Radiche? melhor cabo eleitoral do Silvio Félix é o Mário Botion. Meu Deus do céu. Então, Onde eu amarrei meu burrinho? a política exerce fascínio, ela exerce uma força sobre o cidadão que, né, você tem razão, o Mário Botion será candidato enquanto tiver eleição, enquanto ele tiver vida e saúde. Sim. Né? Daqui a 3 anos ele volta candidato a prefeito, dali a 2 anos ele pode se candidatar a deputado, dali a mais 2 anos ele pode novamente se candidatar a prefeito. Vai querer ser governador do estado. O Mário Botion vamos colocar também tudo supostamente, né, quereria chegar a governador, né? Porque senão vão dizer, vocês estão dizendo que o Mário Botion quer ser governador do estado. Não. Nós estamos dizendo que pode ser que ele queira. O Pedrinho Kiel quis. Pedrinho Kiel não arrumou uma confusão política Com Geraldo porque queria Alckmin. ser o nome do, Geraldo Alckmin. do vice do Geraldo. Teria entrado em conflito aí dentro do partido, criado, né, com arestas dentro do partido por causa disso, porque se lançou o nome do vice porque todos eles têm a mesma ambição. Aí o Pedrinho bateu o pé. Não, eu sou melhor que o Alckmin. Eu tenho 200 prefeitos do meu lado. Eu tenho que ser o vice do Mário Covas. Pedrinho Kiel. Pedrinho Kiel dizia, os meus secretários são tão bons que podem ser ministros do governo federal. Pedrinho Kiel dizia. Sim. Ambição política, pô. O Mário... O que é legítimo, hein? O que é absolutamente legítimo, absolutamente saudável, não tem nada contra isso. O Mário, por hora, não tem O cara querer fazer carreira na política não é pecado, não é erro, não é crime. Não, claro que não. O Mário, por hora, não apresenta essa megalomania, né? Meus secretários são tão bons quanto ministros, né? Pelo menos, confesso, não é. Não, confesso não. Confesso não, mas que intimamente... Ele pode até pensar nisso. Não tem a menor Pode dúvida. até pensar nisso. O Mário quer ser presidente da República, pô. No íntimo, ele Não tem é? esse desejo, Claro, né? claro. E ele é jovem ainda, Se né? me derem brecha. O Mário não tem 60 anos, né? Então, o Mário, ele termina esse mandato com menos de 60 anos. Se eu não estiver enganado, o Mário tem 56 ou 57 anos. Então ele vai terminar esse primeiro mandato com 60. Dá para encarar uma campanha para presidente da República. Se ele for candidato à reeleição, e vai ser, ele deixa a prefeitura com 64 anos. O Lula tem 73 anos e é candidato a presidente no ano que vem. Sim. Né? O Donald Trump tem 70 anos. Eles não abandonam o desejo de jeito da nenhum. política. E quer saber de outra? O Silvio Félix deve ter 50 e poucos.
sei que idade tem o Silvio, não. O Paulo Radich deve ter uns 52, 53, é novo também, né? O Eliseu, acho que no máximo 45 anos. E o Silvio Félix deve ter os seus 49, 50 anos, não deve ter mais que isso, não. Então, esse pessoal realmente... o que esse pessoal pensa sobre si? Tenho muita lenha para queimar. Né? Porque tem mesmo, né? Eles não têm 80 anos, 85 anos, 90 anos. Eles estão todos na faixa dos 50 anos, quando não dos 40. Então, tem um caminho longo pela frente. Mas eu vejo, Ivan, uma polarização surgindo entre Mário Celso Botion e Silvio Félix da Silva. Acho que o Paulo Radich é carta fora do baralho. Talvez ganhe uma eleição para vereador, talvez volte para a Câmara, mas nada muito maior do que isso. Eu em política não faço afirmação nenhuma, porque já dizia Ulisses Guimarães, né? Política é igual nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro jeito. Política é assim, cara. O imponderável tem uma força terrível na política. O imponderável tem. Tem uma força terrível na política, né? E outra coisa, tudo isso que você está falando, dessas pessoas, todos esses nomes todos que você falou, são os nomes que estão aí, né, na boca do povo, né? Há tanto e tanto tempo, né, que esse povo está aí. Agora, de todos os nomes que você falou, eu não vi nenhum deles, no meu modo de ver, nenhum deles é aquele nome que é capaz de conseguir... De emocionar as pessoas, exatamente. Né? Vamos sair nós dois, Ivan? De conseguir captar a alma popular. Você sai candidato a prefeito ou sai candidato a vice? Eu não quero brincar com essas coisas, não. Ou então você sai candidato. Sai candidato a deputado, eu saio candidato a vice-deputado. Tem vice-deputado, não? Eu prefiro brincar de médico. Brincar dessas coisas aí, não. Brincar de prefeito, tá louco. Brincadeira besta, cara. Aliás, essa é uma coisa que eu fico me perguntando. Quem foi o criador desta coisa tão perversa que é a tal da Câmara Mirim lá, a Câmara os vereadores mirins, os vereadores júniores. Botar as crianças para participar de um negócio desse. Rapaz. Eu acho que foi o... Se eu não tiver, isso é de uma perversidade. Se eu não estiver muito enganado, acho que foi o Júlio César, o vice-prefeito. Isso é uma perversidade. É mais perverso do que fazer o filho tornar-se palmeirense, né? Nossa, meu Deus do céu. Fica imaginando, o pai que obriga o filho botar uma criança para ficar fingindo que é vereador. Mas você sabe que as crianças, elas, desde muito cedo, elas demonstram uma certa vocação, um certo dom para a política, viu, Ivan? Não, claro. Não, tem algumas crianças, inclusive... Tem criança que faz propostas muito melhores do que os autênticos, viu? Né? Tem criança que mostra dom para o futebol, para a música, para as artes, para a medicina, para a advocacia, para a comunicação. E tem criança que mostra o dom que tem para a política. Essa Câmara, inclusive, tem a Carolina Pontes, que foi vereadora mirim. É de uma crueldade, eu acho. É a minha opinião, claro. Né? Muito embora haja aqueles que se destaquem tal, e que peguem gosto pela coisa, que pode ser que enveredem por esse caminho. Mas o mal prospera na ausência dos bons, né? Então, ainda que desses vereadores mirins, nasça também a esperança de que surjam bons nomes, né? Bons quadros. Mas não é assim. Para eleições futuras, mas o caminho quando forem adultos. Mas não é isso. Me desculpe, mas o caminho não é esse. Não é você colocar um cara para fingir que é vereador, para cover de vereador, que vai fazer o cara pegar o gosto pela política. Não. A política, muita gente boa nesse Brasil aqui. O que a gente fala de um ativista político, de um militante político? É gente que, por exemplo... alguém que milite na sua área mesmo de atividade. O estudante que participa lá do Grêmio, né? Concorre à eleição do Grêmio. Né? Eu fui presidente do Centro Cívico. Então. Do SESI 149. É assim que você inicia uma carreira na área política, no interesse, na defesa do interesse de uma coletividade.
de um grupo. Por exemplo, um empresário que tem uma certa vocação para a política, ele vai inicialmente participar da entidade de classe dele, não é isso? Lá da Fiesp, Ciesp, ACIL, né? Nós estamos falando aqui do Pedrinho, que era presidente, foi presidente da ACIL quando se lançou candidato a prefeito, não é isso? Foi. Esse que é o caminho natural. Eu não sei se ele era o presidente da ACIL quando se lançou candidato a prefeito. Também não eu sei sei, que ele foi presidente ele passou pela ACIL, foi presidente da ACIL, e foi ali que ele se projetou como uma pessoa que era um defensor dos interesses da classe, né, dos interesses de coletividade. Pedrinho Kiel. Esse é o caminho natural. Pedrinho Kiel é uma figura de momentos impressionantes, na minha análise. O que aconteceu com Pedrinho Kiel, já em 1992, foi o princípio de uma conjugação cósmica. Porque em 92 ele brigou com Jurandir Paixão, ele tinha 1 minuto de propaganda no rádio e na televisão, e ele tinha um partidinho pequenininho, que nem existe mais, eu não lembro do nome do partido, acho que era PCDN, qualquer coisa assim. O Pedrinho foi candidato, teve 25 mil votos. E o Jurandir ganhou aquela eleição com 70 mil ou 75 mil, qualquer coisa nessa linha. Foi a última eleição que o Jurandir ganhou. Em 96, o Pedrinho voltou e ganhou a eleição para prefeito. Em 2000, o Pedrinho foi a primeira vez que teve reeleição para prefeito. O Pedrinho ganhou a eleição do Silvio Félix, mas foi apertado. Naquela eleição, o Pedrinho teve 60 e poucos mil votos. Ele, Pedrinho, dizia... Por isso que eu digo que o Pedrinho tem momentos impressionantes, né? Que ele só teve 60 e poucos mil votos porque ele não fez campanha. Mas o fato é que o Silvio Félix teve 50 mil. E o Silvio Félix, 2 anos antes, tinha sido candidato a deputado e tinha tido também mais ou menos isso. 50, 55 mil votos. E o Silvio Félix foi perdendo a eleição. O Silvio Félix perdeu a eleição em 82, ele perdeu uma eleição quando era afiliado ao PT. Em 88 ele se elegeu vereador, foi ser secretário de trânsito. Em 92, já no PDT, perdeu a eleição para prefeito. Em 96 ele abandonou a campanha da Elza Tanque, ele era candidato a vice. Em 94 ele foi candidato a deputado e perdeu. Em 98 ele foi candidato a deputado e perdeu, mas sempre aumentando a votação. Em 2000 ele foi candidato a prefeito e perdeu. Em 2004 ele foi candidato a prefeito e ganhou, e voltou a ganhar a eleição em 2008, 4 anos depois. O Pedrinho Kiel, quando eu digo uma conjugação cósmica, Pedrinho Kiel era a figura que eu conheci mais querida do mundo. Era impressionante a popularidade do Pedrinho Kiel. Era impressionante o carisma do Pedrinho Kiel. Ainda hoje o Pedrinho é um cara muito bacana de se conversar, mas naquela época, Ivan, o Pedrinho tinha um magnetismo semelhante, eu diria, ao do Jurandir Paixão. Só que o Jurandir era truculento, o Jurandir perseguia, o Jurandir ameaçava, o Jurandir retaliava, né? O Jurandir era vingativo. Mas também foi uma grande liderança política. Sim. E um discurso espetacular. Os mais antigos dizem que quando ele ia no tribunal do júri fazer alguma defesa de um cliente seu, ele era advogado, que era um espetáculo ver o Jurandir Paixão fazendo qualquer defesa no tribunal do júri. E o Jurandir Paixão, com a sua eloquência, também tinha um magnetismo que o Paulo D'Andrea não tinha. O Paulo D'Andrea era a antítese do Jurandir Paixão. Talvez por isso ele tivesse tanto sucesso. O Mário Botion, assim, politicamente falando, evidentemente... É o Paulo D'Andrea dos dias de hoje. O Mário Botion parece filho do Paulo D'Andrea. Né? Exatamente. Politicamente falando. Né? Exatamente. Parece filho dele. Exatamente. Até aquele jeito todo, né? Tranquilo. Só que o Paulo D'Andrea foi o melhor prefeito, né? E ambos engenheiros, olha que coisa. Ambos engenheiros. Paulo D'Andrea foi melhor prefeito do que até fisicamente, do que o Mário Botion. Né? O Paulo D'Andrea tinha já... Eu me lembro do Paulo D'Andrea já mais no fim da vida, né? Um cabelo muito branco, um bigode muito branco. Palmiro Paulo Veronese D'Andrea, né? Que rivalizava com Jurandir da Paixão de Campos Freire. É isso mesmo. Palmiro Paulo Veronese D'Andrea e Jurandir da Paixão de Campos Freire. Aí surge essa figura magnética, Pedro Teodoro Kiel. Pedro Teodoro Kiel. Não fizesse a bobagem que fez, provavelmente Silvio Félix não tivesse ganhado a eleição, a primeira eleição, talvez nem a segunda. Provavelmente o Pedrinho estivesse hoje figurando entre os principais quadros da política de Limeira. Aí ele fez uma série de lambanças, né?
Aí abraça um, abraça outro, apoia um, apoia outro, né? Não apoiou o próprio vice, que era o Pejon, foi apoiar o Quintal, né? O Pedrinho, Ficou uma cada um coisa- faz uma análise, né? Cada um faz uma análise. Ficou uma coisa estranha, Na né? minha opinião, eu que conheci o Pedrinho antes. Pedrinho, ele vivia falando pra mim, você é o cara que me entrevistou pela primeira vez, eu não queria entrevistar, nunca dar entrevista, e você insistiu tanto, quando ele era presidente da ACIL. Você insistiu, então a primeira pessoa que eu dei entrevista na minha vida foi você. Ele sempre fala isso pra mim, sempre lembra desse episódio. Eu conheci o Pedrinho antes, esse Pedrinho que você falou, né, quando ele era o presidente da ACIL, e o Pedrinho daí por diante, né? Eu, na minha concepção, na minha humilde visão, na minha humilde concepção, eu acho que o Pedrinho, aquela votação que ele teve, maciça, retumbante que ele teve, eu acho que ele se empolgou. Ah, sem dúvida. Ele Sem se dúvida. perdeu pela empolgação. Sem dúvida. Ele teria que ter, na minha humilde opinião, claro, o Pedrinho vai discordar disso e outros tantos vão discordar, mas eu acho que ele deveria, num determinado momento, ter vestido a sandália da humildade. É, exatamente. Coisa que ele não Ele fez. se empolgou e... Eu lembro, eu falo isso porque teve um episódio, que uma das raras vezes, se não a única vez, que o Lula, que é então candidato a presidente da República, esteve aqui em Limeira. Lula já era o nome que era, né? Candidato a presidente da República, passou por Limeira e foi recebido pelo Pedrinho Quil lá na prefeitura. E o Pedrinho não deixou... Você imagine o Lula do jeito que fala. O Pedrinho não deixou o Lula falar. O Pedrinho começou a falar e engatou e o convidado ficou lá, né? Fazer o quê, né? O convidado ficou quieto, E né? quando você o Pedrinho não parava de falar. E Então, eu quando acho que o você Pedrinho se pergunta ao Pedrinho dessa história, ele diz, o Lula é meu amigo. É. Lula é meu amigo. Ficou meu amigo. Então, eu acho que o Pedrinho se empolgou. Se ele tivesse, né? Mas o Pedrinho Quil é um cara... Era uma... Nossa, era Pedrinho Quil é um cara que uma quando for... enorme liderança. Que quando for escrita a história de Limeira, o Pedrinho Quil vai merecer, sem dúvida, um capítulo falando dele. Sim. Né? Não, foi uma liderança política Falando incontestável, né? Como Jurandir Paixão merecerá, como Paulo D'André merecerá, como meu avô Vitório Bortolã merecerá, né? Como Silvio Félix Mas merecerá. acho que ele se empolgou. Eu falo por esse episódio aí do Lula, quando o Lula aqui esteve, e depois aquela coisa de criar arestas dentro do partido, né? Arrumou encrenca dentro do partido querendo se impor como vice do Não, do Covas. Covas, né? Do Mário Covas. Saudoso Mário Covas. Grande político. Arrumou um bando de inimigos lá Que dentro do grande partido. político. Que político maravilhoso, Né? Mário Covas, hein? Nossa, não tenha dúvida. Santista como você, né? Sim, santista mesmo, né? Eu não sei se nascido na Baixada, né? Mas torcedor do Santos como me você. parece que era de Santos, sim, e santista, torcedor do Santos, e uma liderança política incontestável. Maravilhoso, que político. Você pode encontrar hoje ainda aí entrevistas dele no Roda Livre, quando o Roda Livre... Viva. Roda Viva. Roda Viva. Quando o Roda Viva era o Roda Viva, né? Depois virou uma... Mas o Mário Covas deu uma entrevista lá genial, maravilhosa. Mário Covas deu um baile, quem gosta de política eu recomendo, no debate ao governo do Estado de 1998 da TV Globo, no Paulo Maluf. Aliás, eles protagonizaram Maluf e Mário Covas, 2 debates gigantes, de 2 políticos gigantes. Você sabe, Ivan, tem horas que eu falo coisas aqui e as pessoas talvez não entendam, né? Quando eu falo que o Paulo Maluf é um político gigante, eu não estou falando bem do Paulo Maluf. Não estou dizendo que moralmente ou eticamente ou analisando o caráter dele, ele sirva de referência para qualquer coisa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele é um grande orador, é uma grande liderança. Até hoje é um homem de muita vivacidade, muito inteligente, muito articulado. É isso que eu estou dizendo, né? Estou falando bem dele, não. Mas eles protagonizaram 2 grandes debates, Covas e Maluf, em 1998. E o Mário Covas morreu de câncer, né? Salvo engano, no intestino. Parece que sim. O que obrigou-o a usar uma bolsa colostômica. A pronúncia correta é essa? Não sei. Mas é uma colostomia, né? Bolsa colostômica. E no fim da vida, já muito emocionado e debilitado, perguntaram a ele, governador, e a bolsa? E ele respondeu, eu tenho a vida. Por que eu vou me preocupar com acessório? Depois de tudo que passou, eu estou aqui, eu estou vivo. Por que eu vou me preocupar com acessório?
foi um grande político. Mário Covas. Quando pude, votei nele. Nas últimas eleições, quando pude, votei em Mário Covas. Coisa que no Brasil não tem hoje, né? No Brasil não tem hoje um substituto para Mário Covas. Para Mário Covas, não, imagina. De jeito nenhum. Pois é, meu amigo, vamos para o final de semana? O PSDB, aliás, hoje padece da falta de políticos desta envergadura. Né? Mário Covas. Quem teve Mário Covas como uma liderança, né? O PSDB tem na sua maior liderança ainda hoje Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente da República. Eu acho que sou fã do Fernando Henrique Cardoso, acho que é um homem extraordinário, mas é um senhor que já tem mais de 80 anos. Agora, o Covas era melhor que o Fernando Henrique. Nossa, mas muito. Covas era melhor que o Fernando Henrique. Covas era melhor que todos esses aí que estão aí. Todos. E não conseguiu se eleger presidente da República, né? Em 89 foi candidato a presidente da República. Mas em 89 todo mundo foi candidato a presidente da República, né? Até o Marronzinho. Você se lembra do Marronzinho? Não lembro. Aureliano Chaves, Mário Covas, Ulisses Guimarães, bote fé no velhinho. O velhinho é demais, bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Imagine só, se numa eleição hoje, nos tempos dessa coisa chatíssima, que é o politicamente correto, um candidato com alguma idade, ele se lança candidato e ele lança um jingle, bote fé no velhinho. O que não vai acontecer com ele aí? Vai ser preso. Onde é que já se viu? Subjugar os idosos. Isso é preconceito. Isso é idosofobia, esse homem tem que ser preso. A campanha do Ulisses Guimarães dizia, bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Sim. Vai mudar o Brasil do Oiapoque ao Chuí e acabar com a malandragem que tem por aí. Se o PSDB teve Mário Covas como uma das suas grandes lideranças, né? O PMDB teve Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, senhor diretas, né? E hoje tem... Meu Deus, eu vou embora. Renan Vou Calheiros, hoje tem Romero Jucá. Tem. Né? Tem todos Michel esses Temer. Tem todos esses daí, mais alguns. Bom final de semana, Ivan. Um abraço até segunda. Também para todos. Um grande abraço. Boa tarde, Educadora. Tá no coração da gente, tá gravado em nossa mente.